Aleluias, obrigada, diaconisa Eva, Deus abençoe, louvado seja Deus. Uma alegria mais uma vez estarmos aqui, reunidos mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor. Amém? Aquilo que Deus já colocou no meu coração, assim como o presbítero Ivan falou aqui. Na verdade, eu vou dar só sequência na ministração que ele já começou, né? Falar sobre o amor, né? Foi bem em cima da mensagem que eu tinha preparado. Amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, sem perca de tempo, em Lucas 10. Na última ministração minha, eu preguei em Lucas 10 também, falei sobre a missão dos 70, não sei se os irmãos se lembram. Aí a evangelista Andressa também pregou em Lucas 10, depois falando sobre Marta e Maria. Não foi isso? Agora, eu preguei o início de Lucas 10, ela pregou o final, agora vamos pregar o meio. Falar sobre a parábola do bom samaritano. Amém? Louvado seja Deus. O Ivan, que já bem falou, começou a ministração, falou sobre amor. O pastor Adiel também ministrou sobre os dons espirituais na sexta-feira. Nós estamos na semana de crescimento nos dons e ministérios. E o pastor falou sobre os dons que nós devemos buscar, né, com zelo. O Ivan também abriu o culto falando a mesma coisa. E eu falo novamente o que o nosso presbítero falou, que sem amor nada adianta. Nós podemos ter todos os dons. Paulo fala em Coríntios 13, que se não tiver amor, podemos falar a língua dos homens, a língua dos anjos, podemos dar o nosso corpo para ser incendiado, podemos falar profecias, podemos profetizar, podemos fazer tudo, mas sem amor, nada disso aproveita. Então, quero falar hoje sobre um pouco de amor. Em Lucas 10, 25, 37, a Bíblia diz o seguinte: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Amém? Vamos por enquanto só até aqui, daqui a pouco a gente entra na parábola do bom samaritano. Como eu falei e repito, que de Lucas 9, 51 até Lucas 19, 44, é uma unidade que o evangelista fala sobre a narrativa da viagem de Jesus. É Jesus resolutamente indo para Jerusalém, ele está na Galileia, e ele parte para Jerusalém para ser crucificado. Jesus está aqui nos seus últimos dias como um homem aqui na terra. E na primeira aquela ministração que eu falei, ele vai nessa caminhada, e no decorrer dessa caminhada, ele começa a ensinar os discípulos, começa a ensinar aqueles que o seguem a respeito de alguns assuntos. E esse aqui é um assunto que Jesus também tratou com os seus discípulos, um amor ao próximo. E aí quando ele envia os 70, depois que os 70 retornam, depois de haver pregado, depois de haver destronado o reino de Satanás, começa a implantar o reino de Deus. E aí Jesus, aqui nos versículos anteriores de Lucas 10, Jesus fica alegre, fala e agradece a Deus, porque Deus revela as coisas às crianças, aos pequenos, e não aos sábios e aos inteligentes, aqueles que estão lá em cima. Mas Ele revela a tua palavra, o Evangelho, àquelas pessoas mais simples, mais humildes, aqueles que se dispõem a fazer a obra de Deus com amor, com alegria, porque não depende de nós, depende do Espírito Santo de Deus que age nas nossas vidas. E aí, nesse meio termo, quando Jesus está nessa caminhada, nessa viagem até Jerusalém, neste momento aqui que nós lemos, a partir do versículo 25, levanta um doutor da lei, e ele começa a questionar a Jesus, ele quer pegar Jesus no contrapé. E aí ele tenta Jesus dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, como nós lemos, questiona aquele doutor da lei.
E interessante que ele questiona como é que você lê essa lei. E Jesus já sabia que aqueles doutores da lei sabiam a letra de có e salteado. Só que ele só sabia a lei de có e salteado, mais nada. Porque ele não interpretava da forma correta e ele não colocava em prática. E aí Jesus, sabendo da intenção do coração daquele doutor da lei, Jesus fala, como você interpreta essa lei, em outras palavras, como você interpreta essa lei, como você a vê. E ele todo pomposo, não, recita toda a lei, amará o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o seu coração, com todas as suas forças, e amará o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, bacana, doutor da lei, você está certinho, faz isso, que você viverá. E aí aquele doutor da lei não satisfeito, ele tenta Jesus mais uma vez, querendo justificar a si mesmo. E ele pergunta a Jesus no versículo 29, questiona Jesus, e quem é meu próximo? Na mente do judeu, antigamente, dos doutores da lei, eles tinham uma teologia diferente. Na teologia deles, o próximo dele era um familiar. No máximo, era um compatriota, uma pessoa da mesma nação. Eles não tinham uma pessoa desconhecida como seu próximo. Um pecador, se eles achavam que a pessoa era pecadora, esse não era próximo deles, era somente da sua família, ou aqueles mais chegados. Essa era a concepção de próximo para aquele doutor da lei. E de todas as características ensinadas por Cristo, principalmente no decorrer dele até Jerusalém, nessa narrativa da viagem, uma das mais destacados ensinos que Deus fez foi sobre o amor. Cristo ultrapassou todas as barreiras por amor. Jesus enfrentou o sofrimento, enfrentou a dor, o escárnio, a humilhação, tudo por amor. E esse amor, ágape, que é o amor divino de Deus, é o amor que nós, cristãos, devemos praticar. Pois esse amor, o amor ágape, o amor divino, o amor celestial, ele é espontâneo, ele não é motivado. O amor motivado é o amor do ser humano. O que é isso, pastor? O amor motivado é quando tem algum motivo. Se você gosta daquela pessoa, você ama. Jesus fala em Lucas, capítulo de número 6, que se você amar aquele que vos ama, que te ama, o que tem de mais nisso? Até os pecadores fazem isso. E ele fala, se você fizer bem aquele que te faz bem, o que tem de mais? E ele fala, se você emprestar aquele que você vai estar sabendo que ele vai te pagar, os pecadores também fazem isso. Então não tem nada de mais. Nós temos que amar os nossos inimigos. Jesus fala em Lucas 6, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filho do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então Jesus já começou a quebrar aquela teologia daquele doutor da lei, porque ele amava só os seus, só a sua família, só os seus conhecidos. E Jesus vai muito mais além do que a lei, porque o amor de Deus, o amor de Jesus é um amor incondicional. Nós até falamos aqui hoje. É um amor incondicional, é um amor não motivado, não precisa de motivo para amar. Jesus não precisa de motivo, você sendo pecador ou você sendo reto diante dele, ele vai te amar de qualquer forma. Por isso que o amor ágape, o amor incondicional, o amor celestial de Deus, o amor divino que vem dos céus, ele é espontâneo. Ele não espera nada em troca. Diferentemente do amor do ser humano, é um amor motivado. Em João 4, primeira carta de João, do apóstolo João 4, fala, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, ou aborrece, ou odeia o seu irmão, é mentiroso.
Isso diz o apóstolo João. Porque como você diz que ama a Deus, se você não ama nem o seu irmão que você está vendo, como é que você vai amar a Deus que você não vê? E aqui Jesus começou a questionar aquele doutor da lei, porque Deus sabia o que estava no coração dele. Ele só externamente, ele aparentava só algo externo. Eu amo a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, com todas as minhas forças e amo o meu próximo. Mas estava limitado aquele amor dele, era um amor motivado. Não era um amor ágape, não era um amor incondicional de Deus. E aí Jesus começa, ele responde aquela segunda pergunta do doutor da lei. Quem é meu próximo? E ele começa a contar essa parábola do bom samaritano. Ele fala, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, isso no versículo de número 30, os quais o despojaram, espancaram, bateram naquele homem, deixaram ele quase morto no chão, sem roupa, sem nada. E aí, Jesus continua contando aquela parábola. Então desceu o sacerdote e olhou de longe, viu aquele homem no chão. E o que ele fez? Ele passou de largo, fez vista grossa. E aí Jesus começa e continua. Depois do sacerdote veio aquele levita. Também chegou um pouco mais perto daquele homem ferido no chão, só que também fez vista grossa e passou direto. E aí na mente, se fosse seguir a linha do raciocínio de Jesus, na mente daquele doutor da lei, o próximo que Jesus ia falar era um judeu leigo, era um judeu que ia passar e ajudar. Mas não, Deus quebra o entendimento daquele doutor da lei, falou que passou um samaritano. O samaritano eram os inimigos, os samaritanos eram o inimigo número 1 dos judeus. Então não passava, nem sonhava, nem passava na mente daquele doutor da lei que Jesus ia falar que o samaritano ia passar e ia ajudar aquele homem que estava ferido no chão. Então Jesus já quebra um paradigma daquela teologia daquele doutor da lei. E ele fala um samaritano. Então isso já foi um escândalo para aquele doutor da lei. E o interessante é que as parábolas que Jesus conta, elas ilustram, são coisas terrenas que ilustram verdades celestiais. Jesus utilizava do cotidiano das pessoas para poder ensinar algo do reino de Deus. E as parábolas sempre têm um ponto de comparação com o reino de Deus. E neste caso, essa comparação era o amor ao próximo, que aquele doutor da lei não conseguia entender, ou entendia de forma errada. E aí Jesus fala, ou melhor, ele pensa, você está muito longe do amor ao próximo. Você externamente fala a lei, externamente você se acha o melhor, você acha que você ama os seus irmãos, mas você está longe da prática do amor. Jesus quer mostrar isso para aquele doutor da lei, contando essa parábola. Só que o amor ágape, esse amor incondicional, esse amor celestial que nós temos através do Espírito Santo, ele se reflete no nosso relacionamento com os nossos irmãos. O amor que nós temos a Deus reflete no amor ao nosso próximo. E Jesus quis ensinar isso àquele doutor da lei. Só que quando você ama, você tem que quebrar algumas barreiras. Para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, é preciso quebrar algumas barreiras. E essa parábola do bom samaritano, nós podemos extrair uns princípios, essa ética cristã que nós devemos ter para com o nosso próximo, esse amor que Jesus ensinou aos seus discípulos, através dessa parábola, não só para aquele doutor da lei, mas para todas aquelas pessoas que estavam ao seu redor, os discípulos, aquela multidão que acompanhava Jesus. E Jesus começa a contar essa parábola. Só que para nós amarmos,
para nós colocarmos em prática o nosso amor ao próximo, nós temos que quebrar algumas barreiras. E uma das barreiras que nós devemos quebrar era a barreira do medo. Aquele sacerdote e o levita, eles sabiam que estavam andando numa pista perigosa. Aquele trecho de Jerusalém para Jericó era muito perigoso. Era a viagem mais ou menos de um dia. E naquele caminho tinha várias cavernas. Então, os bandidos, aqueles salteadores, aqueles assaltantes ficavam escondidos, ficavam lá espreito, esperando aqueles viajantes passarem para poder assaltarem. E o interessante é que a gente julga também esses assaltantes, mas se você for pegar e estudar mais a fundo, aqueles assaltantes muitas vezes eram pais de família, porque o peso do imposto era tão pesado na vida do judeu, o Império Romano colocava uma carga tributária tão grande na vida dos judeus, na época de Jesus, que eles tinham que pagar suas dívidas, eles vendiam seus bens, vendiam suas casas, o que eles tinham, dava para o Império Romano para pagar as dívidas, aí contraía mais dívidas, eles davam os filhos para poder servir o reino, o Império Romano, e às vezes ele dava a sua esposa também para pagar as dívidas, e quando não tinha mais nada, ele que tinha que virar escravo. Então, muitas vezes, eles não queriam se submeter a esse jugo pesado, ficar debaixo da autoridade do Império Romano. E aí, para não se venderem como escravos para o Império, eles iam assaltar. Então eles ficavam ali à espreita, quando passava alguém, muitas vezes tinham os filhos passando fome, eles assaltavam. E aí deixaram aquele homem lá, mas isso não justifica a atitude. E aquele homem lá quase morto, passa aquele sacerdote. Então eu acredito que eles tinham medo, ele estava com medo, tanto o sacerdote como o levita, eles estavam com medo de passar por aquele caminho. Porque eles também estavam suscetíveis a serem assaltados, porque era uma estrada perigosa. Eles estavam tomados pelo medo, então eles não pararam para ajudar. Foi um dos motivos, o medo. Eles podiam colocar sua integridade física, seus bens materiais em risco, pois os ladrões estavam ali por perto. Qualquer hora podia aparecer um ladrão e assaltá-los. Mas a atitude daquele samaritano, ele correu o risco. Ele não quis saber, ele quebrou a barreira do medo. E muitas vezes, trazendo para nós o nosso dia de hoje, muitas vezes nós não ajudamos o nosso próximo porque nós temos medo. Muitas vezes medo de nos indispor com aquela pessoa. Muitas vezes nós deixamos de ajudar o nosso próximo porque quando você ajuda, você tem que compartilhar algo. Ou você compartilha o seu tempo, ou você compartilha os seus bens. E muitas vezes nós temos medo de perder algo para poder ajudar o nosso próximo. Mas aquele samaritano, ele não pensou nisso. Ele foi e ajudou, ele fez igual Jesus, correu todos os riscos. Jesus correu todos os riscos possíveis de calúnia, de humilhação, de repúdio, até a própria morte. Jesus quebrou a barreira do medo para nos salvar, para salvar o necessitado. Ele enfrentou tudo isso no caminho dele até a cruz. Ele correu todos os riscos. E hoje existe o medo sim de nós envolvermos, porque o amor envolve, e o envolvimento é exatamente a criação de vínculo. Muitas vezes nós não queremos ajudar nosso próximo porque nós vamos ter que criar vínculos. E muitas vezes nós não queremos. Mas eu te digo, igreja, se você quer amar seu próximo, crie vínculos com seu próximo. Crie vínculos com as pessoas. Porque o cristianismo não subsiste sem relacionamento, sem vínculo. Eles evitaram também de ter compaixão. Compaixão significa sofrer com. Quando você tem compaixão por uma pessoa, você sofre com ela. Você sofre junto com ela. E você tenta ajudá-la de alguma forma. E a compaixão é um sentimento que pode nos aproximar do próximo. Só que as pessoas, como eu disse, sentem medo de se envolver. No fundo, elas têm medo de se envolver, de se doar. E o samaritano doou seus bens, doou seu tempo, doou seu dinheiro. Ele correu riscos
para poder salvar aquele homem. Algo que o sacerdote poderia ter feito, o levita poderia ter feito, e eles não fizeram, por medo. O samaritano aqui é uma tipologia de Cristo. Cristo fez as mesmas coisas que aquele samaritano fez por aquele homem, Cristo fez por nós. Nós estávamos no pecado, no lamaçal, estávamos todos detonados, mortos por causa do pecado, e Jesus correu todos os riscos para salvar a mim e salvar a você. Aleluias. Então, a primeira barreira que nós temos que quebrar para ajudar o nosso próximo, para amar o nosso próximo como a nós mesmos, a primeira barreira que nós temos que quebrar é o medo. Porque o amor lança fora o medo. Apóstolo João fala, o amor lança fora o medo. Uma outra barreira que nós devemos quebrar para que nós possamos colocar esse amor em prática, esse amor ao próximo em prática, é a barreira do egoísmo. Muitos sacerdotes moravam em Jericó e só iam a Jerusalém para as atividades do templo, que eles exerciam no templo. Essas atividades daqueles sacerdotes duravam mais ou menos 2 semanas. Alguns estudiosos dizem que eram 7.600 sacerdotes que estavam à disposição do templo. E mais ou menos 9.500, 9.100, mais ou menos, levitas. Era mais de 7.000 sacerdotes e mais de 9.000 levitas que trabalhavam no templo. E a maioria deles tinha uma vida boa, ganhavam bem aqueles sacerdotes, porque eles tinham que fazer os sacrifícios para perdão dos pecados do povo, tinham que fazer diversos sacrifícios. Então, eles não moravam em Jerusalém, eles faziam a viagem, porque eles ficavam 2 semanas lá em Jerusalém, se preparando, trabalhando, depois eles iam embora e chegava um outro. Então, durante todo o ano, esses 7.000 sacerdotes, eles revezavam, ficavam mais ou menos 1 semana, 2 semanas. Aí um ia embora, chegava outro para fazer as coisas do templo, os sacrifícios. E o sacerdote, ele não quebrou a barreira do egoísmo. Imagino eu que ele estava indo embora, a Bíblia fala que ele estava indo de Jerusalém para Jericó. Então ele já tinha terminado as coisas do templo, já tinha feito os seus sacrifícios, ele estava retornando para a sua casa. Então, nesse caminho de mais ou menos 1 dia até chegar à sua casa, acredito eu que depois de 2 semanas de trabalho, ele estava cansado, doido para ver a sua esposa, ver os seus filhos, e ele estava de viagem de volta. Mas a questão é, será que nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos? Quando nós amamos o nosso próximo na mesma medida que nós amamos a nós mesmos, nós temos que colocar na mesma linha a minha importância, a minha necessidade e a necessidade do meu irmão. Só que aquele sacerdote, a necessidade dele foi mais importante do que a urgência e a necessidade daquele homem que estava no chão, quase morto. Ele deve ter pensado, eu conjecturando aqui, ele deve estar quase morto, deve estar morto, eu não sei se ele está morto, se ele é um judeu ou se ele é um ímpio, porque eles tinham justificativa. Se nós formos pegar ao pé da letra, o sacerdote tinha várias justificativas, porque ele não podia tocar em morto. Ele não podia tocar em morto por causa da lei lá de Levítico. Moisés já tinha dado essa ordem, não, o sacerdote tem que ser puro, porque ele faz os sacrifícios, então ele não pode ser impuro. Então aquele egoísmo dele, ele falou, não, se eu tocar nesse homem, se eu ajudar, eu vou ter que voltar lá para Jerusalém, para poder me purificar, e minha família está me esperando, eu não posso tocar, porque senão vou ser envergonhado, a minha honra onde é que vai? Eu acabei de purificar o povo aqui com sacrifício, agora eu vou ter que voltar lá para poder me purificar, porque eu vou tocar no morto? Vou não, vou seguir em frente. E aí só olhou para o lado, deixou o homem quase morto e seguiu o seu caminho. Egoísmo. Para ajudar o nosso próximo, nós temos que quebrar a barreira do egoísmo. Ele ele violou esse princípio do amor, de amar o próximo como a si mesmo.
O amor ao próximo como a ele mesmo significa que o outro tem tanta prioridade quanto ele. E ele não quis saber, aquele sacerdote passou direto. Ele deveria ter feito a pergunta: o que é mais urgente? Será que é o conforto de eu chegar à minha casa, ver meus filhos, ou ajudar aquele homem? Ele tinha várias justificativas, e assim nós também hoje, infelizmente. Muitas vezes para ajudar o nosso próximo, para estender a mão a uma pessoa que está precisando, nós usamos de egoísmo, nós pensamos só em nós mesmos. Esse não é o amor cristão, esse não é o amor ágape que o cristão deve praticar. Senão nós vamos ficar no mesmo patamar desse doutor da lei, que conhece a Bíblia de capa a capa, mas não consegue praticar, não consegue vivenciar a palavra na prática. E Jesus ensinou isso, o amor. Jesus ensinou tudo na prática. Jesus não ficou só no disse-me-disse. Jesus fez tudo na prática. Mas isso é uma tendência adâmica, lá desde Adão, lá no Éden, que é primeiramente esconder a nossa culpa, depois querer justificar a nós mesmos e transferir a responsabilidade para o outro. Aquele sacerdote, aquele levita, eles transferiram a responsabilidade. E muitas vezes nós transferimos a nossa responsabilidade de ajudar, de amar o nosso próximo para um outro. Ah, é o pastor que tem que fazer, é o presbítero, é o diácono. Não, é você. Você que tem que ajudar o seu próximo. Você é cristão, você tem que ajudar o seu próximo, como a você mesmo. Isso é o mandamento de Deus. Foi isso que Jesus ensinou no caminho dele até a cruz. Amar o próximo, não só de palavras, mas de atitude. Se envolver com o próximo. Quebrar a barreira do medo, quebrar a barreira do egoísmo. Outra barreira que nós devemos quebrar é a barreira religiosa. Essa aqui também é dura, que é difícil. A barreira religiosa. De acordo com as suas leis, o sacerdote não poderia tocar um ímpio, como eu disse. Para ele era só o justo, ele não poderia tocar um justo, ele poderia tocar só o justo, o ímpio ele não poderia tocar, nem o pecador, porque eles achavam que eram inimigos de Deus. O sacerdote não podia tocar em um morto, exceto se fosse seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, ou seus filhos. Mas aquele homem estava quase morto, ele não sabia identificar, que ele estava muito longe. Ele não sabia se estava morto ou se estava vivo. A religiosidade também serviu de justificativa. Porque, como eu disse, ele tinha todo um status de sacerdote. Todo aquele ritual de pureza, ritual de moralidade que ele tinha, toda aquela religiosidade, ele era um sacerdote. Então, aquela religiosidade dele fez com que ele não fizesse aquilo que Deus pede para cada um de nós fazermos, que é amar o nosso próximo, é ajudar o nosso próximo. Amais uns aos outros. Confessai os pecados uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Carregai os fardos uns aos outros, a Bíblia diz. Essa expressão uns aos outros tem mais de 60 vezes na Bíblia. Ou seja, é relacionamento, é ajuda, é amor ao próximo, é comunhão com seu irmão, que muitas vezes nós deixamos de praticar por conta da nossa religiosidade. Ah, eu sou santo demais, eu não posso fazer isso. Ah, se o irmão me vê aqui, se eu fizer isso. O que é mais importante? Será que é a vida ou a nossa aparência? A vida do nosso irmão ou o nosso status? Uma vez eu falei aqui e repito, Agostinho de Hipona falou que Deus escreveu 2 livros. O primeiro foi a vida. E como esse primeiro livro não estava indo muito bem, ele escreveu o seu segundo livro, que foi a Bíblia, para melhorar aquela primeira que já não estava indo muito bem, que era a vida. Então, se nós utilizarmos a Bíblia, se não for para melhorar a vida do seu próximo ou melhorar a sua vida, tem uma coisa de errado. Deus escreveu esse segundo livro, que é a Bíblia, para melhorar a vida.
E muitas vezes nós usamos a Bíblia para piorar a vida do nosso próximo. Então tem uma coisa de errado. Foi isso que o doutor da lei fez. Ele decorava, sabia de cor, mas ele não praticava. Ele deixou o homem quase morto. Então a religiosidade dele, a letra que ele sabia de cor, não adiantou de nada. Porque a vida que estava precisando da ajuda dele era uma vida, era um homem. E ele não ajudou. Então utilize a Bíblia para ajudar a vida do seu próximo e para ajudar a sua vida. Foi para isso que Deus deixou a Bíblia. Para que tenhamos vida em abundância. Para que tenhamos Cristo, pois Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então aquela barreira religiosa ele também não conseguiu quebrar, mas o samaritano quebrou. Porque o samaritano poderia ser um judeu, era um inimigo mortal do samaritano e vice-versa, mas ele não se importou se era um judeu, se era um samaritano, ele só foi lá e ajudou. Colocou no seu cavalo, passou o vinho, passou o óleo, tratou as feridas, fez os primeiros socorros com aquele homem que estava quase morto, colocou no seu cavalo, levou para um hotel e pagou todas as despesas, deu 2 denários, falou, se tiver mais alguma coisa aí, depois na volta eu dou mais, se ficar devendo alguma coisa. Ele doou seus bens, o seu dinheiro, o seu tempo, arriscou a sua vida para salvar aquele homem que estava quase morto. Diferentemente do sacerdote e do levita, que achavam que eram os melhores, que eram os bambambam. E a coisa mais importante que nós temos que prezar é pela vida. A vida ao próximo, a nossa vida, a vida dos nossos familiares, a vida dos nossos irmãos. Mas será que nós temos vivido esse verdadeiro evangelho na prática? Ou temos usado muitas justificativas para não praticarmos o amor ao próximo? Porque o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Será usada a palavra de Deus fora de contexto para tentar justificar as nossas omissões, as nossas falhas? Ou será que verdadeiramente estamos usando a palavra, interpretando da forma correta e colocando em prática para ajudar a quem realmente precisa, a quem realmente necessita? Será que nós estamos deixando de lado a nossa religiosidade, o nosso egoísmo, o nosso medo para ajudar os nossos irmãos? Ou será que nós temos gravado só na nossa mente que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Só que o interessante é que o desafio que Jesus fez para aquele doutor da lei não foi dizer quem era o próximo, mas aqui no final, Jesus diz: qual desses 3 te parece que foi o próximo que caiu na mão dos salteadores? Jesus perguntando para aquele doutor da lei. E ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus disse: vai e faz da mesma maneira. A segunda vez que Jesus manda ele praticar, fazer da mesma forma, colocar em prática tudo aquilo que ele tinha decorado na cabeça. Só que o interessante, o desafio de Jesus foi de quem ele seria o próximo e não quem era o seu próximo. Conseguiram entender a diferença? Ele questionou lá no início: Jesus, quem é meu próximo? Porque ele achava que era um parente, que era um amigo, que era um compatriota. Mas Jesus falou: de quem você será o próximo? Foi esse o desafio que Jesus deixou para aquele doutor da lei. E eu te pergunto, de quem você será o próximo? Igual aquele samaritano. Essa é a questão. De quem nós seremos o próximo? E não quem é o nosso próximo. Isso é indiferente. O nosso próximo é aquele que está precisando. Se você conhece ou não conhece, é da sua família, se é um estrangeiro, não interessa. Se é de outra religião. O importante é de quem nós seremos o próximo. Porque quando você se torna o próximo daquele que precisa, você faz aquilo que tem que ser feito. Você ajuda, você ama, você cuida, você se doa.
Esse que é o nosso desafio. E mais interessante ainda que a Bíblia aqui não fala se aquele doutor da lei fez ou não fez, segundo Jesus falou. Por quê? Porque a escolha é nossa. A escolha é nossa. A Bíblia não fala. Várias parábolas que não, a gente não sabe o fim, se aquela pessoa fez ou não, aquela pessoa que Jesus confrontou, se ele fez ou não aquilo que Jesus falou. Porque a responsabilidade é minha e sua. A escolha é minha e a escolha é sua. De você querer ajudar o seu próximo, de você querer amar o seu próximo, fazer o bem àquele, independente de quem quer que seja, se é seu inimigo ou se não é. Esse amor é difícil. Por isso que eu disse lá no início, o amor de Deus, o amor ágape, é um amor incondicional, é um amor espontâneo, não é um amor de motivacional. Não precisa de motivo. Esse é o amor que Deus está esperando de nós. Esse foi o amor que Jesus ensinou em todo o seu caminho até a cruz. E ele deu exemplo disso. Ele venceu, passou todos aqueles riscos, quebrou todas as barreiras, Jesus, por mim e por você, porque Jesus é o nosso próximo. Ele fez o papel do samaritano e nós somos aquele homem caído no chão. Éramos aquele homem caído no chão. E Jesus fez de tudo por nós, para salvar a nossa vida. E nós estamos hoje aqui e temos a oportunidade de louvar, de adorar a Deus e de sermos o próximo para aquele que está lá fora, para aquele que está em trevas, daquele que está precisando de uma mão amiga, de um ombro amigo, de você chegar, levantar, exortar, animar o seu irmão que está precisando. Esse é o nosso propósito, este é o dom do amor. Não adianta você ter dons espirituais, você pode fazer, pode ser o que for, mas se você não tiver amor, assim como o apóstolo Paulo fala, não adianta de nada, é como um sino que nem som faz, não serve de nada. Esse é o amor que nós devemos buscar, o amor sacrificial, o amor de sacrifício. Nós devemos quebrar a barreira do medo, a religiosidade, o egoísmo, tudo aquilo que tem nos afastado do verdadeiro evangelho, tudo aquilo que nos afasta do fundamento do amor a Deus, porque o amor a Deus reflete no amor ao nosso próximo. O samaritano, em sua misericórdia, quebrou todas essas barreiras. E ele mostrou compaixão e foi o próximo daquele homem ferido. Foi aquele que ajudou, foi aquele que usou de misericórdia, que usou de amor, de complacência para aquele homem ferido. O amor deve ser prático, um amor que envolve renúncia, um amor que envolve sacrifício. Esse é o amor ágape. O amor divino, o amor celestial. Muitos de nós estávamos no pecado, feridos na alma, sem ninguém para nos ajudar, e Jesus doou a sua própria vida e nos deu livre acesso ao Pai, deixou de lado toda a religiosidade, deixou de lado todo o medo. Jesus, lá nos seus últimos momentos, antes de ser cravejado na cruz, ele ora a Deus, ora ao Pai: Senhor, se tu quiseres, passa de mim esse cálice. Jesus ali estava com medo, porque ele é 100% Deus, mas é 100% humano. E naquele momento ali, Jesus se sentiu angustiado, mas ele quebrou a barreira da angústia, quebrou a barreira do medo. Ele sabia que ia sofrer, ele sabia que ia passar por tudo aquilo, mas mesmo assim, por causa desse amor incondicional, ele sofreu tudo aquilo lá na cruz, toda humilhação por nós, para nos salvar. Então nós temos que nos espelharmos nesse amor divino, nesse amor ágape. Jesus viveu não na literalidade da lei, mas sim ele viveu o espírito da lei. Diferentemente daquele doutor da lei, porque ele vivia na literalidade e não no espírito da lei. O espírito da lei vai mais profundo, vai mais além. Quando você só vive de aparência, só externamente, demonstra aquilo só externamente, você não consegue atingir o espírito da coisa, digamos assim. E o espírito
de Deus, o Espírito Santo que habita em mim e você, vai muito mais além de que só decorar as palavras da verdade. Você tem que decorar sim, tem que saber a letra, tem que saber a Bíblia, os versículos, mas não basta isso. Tem que saber interpretar a palavra da forma correta e o mais importante é praticá-la. Colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido, todos os ensinamentos de Jesus. Em todo o decorrer da nossa vida, da nossa caminhada cristã, Jesus tem nos ensinado e nós devemos colocar em prática. Quantos sermões, uma vez eu disse isso aqui também, vou repetir mais uma vez. Quantos sermões estão em aberto em nossas vidas? Porque eu posso pregar o sermão todinho aqui para você, ele completo, mas se você não colocar em prática, ele fica em aberto na sua vida. E quantos sermões você já ouviu por completo, já foi ministrado na sua vida, mas ele ainda está aberto, em aberto na sua vida, porque você não colocou aquela palavra em prática. Pense nisso. Vamos praticar o verdadeiro amor. Vamos praticar a verdadeira palavra de Deus. Vamos ajudar o nosso próximo. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração e amar o nosso próximo como a nós mesmos. A urgência do seu irmão é a mesma urgência sua. A mesma necessidade do seu irmão tem que ser a mesma sua. Então pense nisso e ame de forma incondicional o seu irmão e não só a sua família. Essa parábola nos ensina, Jesus nos ensina que nós devemos ser o próximo, amar o nosso próximo. Seja quem for, ajude, estenda a sua mão, que você viverá. Jesus fala, vai e faze da mesma forma. Amém? Louvado seja Deus. Curve sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu